Ó, vamos pensar nesse caso, ó. Esse caso aqui. Vamos lá. F de x igual raiz quarta de x2 mais 4 a sétima. Aplicar a regra da cadeia. Aí eu tenho uma composição de quantas funções? 3 funções. O que eu tenho aqui? A raiz quarta de quem? Da sétima potência de quem? Do polinômio x² mais 4. Significa que eu vou aplicar a regra da cadeia quantas vezes? 2 vezes. Composição de 2 funções, regra da cadeia 1 vez. Composição de 3 funções, regra da cadeia 3 vezes. 2 vezes. Composição de 4 funções, regra da cadeia 3 vezes. Então vamos lá. Essa função, ela é diferenciável? Primeira coisa, ela é uma função diferenciável? Não é composição de funções diferenciáveis, porque eu tenho a raiz quarta. A raiz quarta não tem derivada aonde? No zero. Tirando o zero, ela tem derivada. Mas se você observar aqui, x2 mais 4 é diferente de zero, qualquer que seja o x real. Portanto, x2 mais 4, a sétima potência, é um número positivo, qualquer que seja o x real. Então, a raiz quarta vai ter derivada em x2 mais 4 a sétima, qualquer que seja x real. Então, trata-se de uma função diferenciável. Diga. Posso. Obrigado por lembrar. Vamos lá. Derivada aqui, ó. Passem aí, separei turma 1 e turma 2. Vamos lá. Para f de x igual a isso aqui, vamos lá. Façamos mentalmente, assim, sem delongas. Quem é a derivada da f em x? Quem é? É a derivada da raiz quarta aplicada nessa expressão. Né? Então é o quê? É 1 sobre quem? 4 vezes o quê? Raiz quarta. Do argumento da raiz quarta elevado a quê? Não. Do argumento da raiz quarta elevado a quanto? A 3. Ou seja, vou colocar x2 mais 4, que está elevado a quê? A 7. Agora eu preciso elevar a quê? A 3. Entendido? Vou destacar aqui o que está acontecendo. Ó. x2 mais 4 elevado a quê? A 7. Porque isso é a composição da raiz quarta com a sétima potência do polinômio. Então, quem é a derivada disso? É a derivada da raiz quarta aplicada onde? Na sétima potência do polinômio. Então, tá aqui, ó. O que eu tenho aqui? A derivada da raiz quarta aplicada em quê? Na sétima potência do polinômio. Pronto. Agora eu preciso multiplicar isso por quem, gente? Derivada de quem? Derivada de quem? Da sétima potência do polinômio. Regra da cadeia de novo. Qual é a derivada da sétima potência do polinômio? 7 vezes quem? Aí o polinômio x² mais 4 elevado a quê? Elevado a 6. Acabou? Não.
Porque eu estou derivando a sétima potência da função polinomial. Então eu tenho que multiplicar por quem? Pela derivada da função polinomial, que dá quanto? 2x. Entendido? Tá certo? Composição de 3 funções, aplica-se a regra da cadeia 2 vezes. 3 não, né? 2 vezes. Vamos ver um outro exemplo. Vamos lá. Outro exemplo. Para g de x igual, aqui ó, silêncio, raiz quadrada de x2 mais x mais 1, tá? Raiz quadrada de x4 mais 1 dividido por x2 mais 3x mais 1, a terceira. Lá. Tá? Então, quem é a derivada da g em x? Como eu disse, eu não gosto de colocar o traço quando eu sei que vai ocupar muito espaço. Eu uso o quê? Parênteses. Parênteses e barra, né? Parênteses e barra. Então vamos colocar aqui. Qual é a fórmula que eu vou aplicar primeiro aqui? Qual é? É a regra da cadeia ou a derivada do quociente? Derivada do quociente. É a fórmula que salta aos olhos aí para aplicar. Certo? Então, vou aplicar a regra do quociente. Por isso que eu estou colocando parênteses aqui. Então, derivada. Qual é a regra do quociente? Qual é? Derivada do primeiro, não tem primeiro, cara, aqui. Tem numerador, denominador. Tá? É a derivada do numerador vezes o denominador. Só que a derivada do numerador é a derivada de uma composição de funções. É a derivada da raiz quadrada de x4 mais 1. Aí quando eu for derivar essa... É assim mesmo, gente. Vai misturar tudo. Tá? Estejam preparados. Qual é a derivada da raiz quarta de x4 mais 1? Que tem derivada sempre. Por quê? Porque x4 mais 1 é diferente de zero, qualquer que seja x real, a raiz quarta vai ter derivada em x4 mais 1. Pronto, resolvido isso, tá? Fazendo menção a isso. Qual a derivada da raiz quadrada de x4 mais 1? É a derivada da raiz quadrada aplicada em x4 mais 1, tá? É a derivada da raiz quadrada aplicada em x4 mais 1. Qual é a derivada da raiz quadrada? 1 sobre 2 vezes raiz quadrada aplicada em quem? x4 mais 1. Acabou? Não. Vezes a derivada de x4 mais 1, que é quanto? 4x3. Vamos parar e pensar. O que eu tenho até aqui? O que é que eu tenho? Derivada do numerador. Vezes quem? Aí eu tenho que multiplicar pelo denominador, que dá quanto? x2 mais 3x mais 1 a terceira. Isso que aqui está é a derivada do numerador vezes o denominador. Mais ou menos? Menos. Menos o quê? Numerador. Quanto é o numerador? Raiz quadrada de x4 mais 1. Vezes o quê? A derivada do denominador. Só que o denominador é uma composição. É a terceira potência do polinômio. Qual é a derivada da terceira potência de um polinômio? É a derivada da terceira potência aplicada no polinômio, ou seja,
É 3 vezes o quê? x2 mais 3x mais 1 ao quadrado. Acabou? Não. Vezes o quê? A derivada de x2 mais 3x mais 1. Que é quanto? 2x mais 3. Então, olha o que eu tenho até aqui. O que é que eu tenho? Derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador. O que eu preciso fazer agora? Fechar o parênteses. O que está entre parênteses aqui é a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes o denominador. Menos o numerador vezes a derivada do denominador. Agora o que é que eu preciso fazer? Dividir tudo isso por quem? Hã? Pelo quadrado do denominador. Que vai ficar o quê? x2 mais 3x mais 1. E eu passo a escrever quanto? Elevado a sexta. Entendido? Vamos lá. O que é isso aqui, ó? Até aqui. É a regra da cadeia dando a derivada da função numerador. Vezes quem? Denominador. Menos, repete o numerador, o que é isso aqui? Derivada do denominador. Aí tudo isso eu fecho parênteses azul, por quê? Porque eu vou dividir pelo quadrado do denominador. Porque no final eu encerro a derivada do quociente. Entendido? Tá? Vamos ver um aqui. Olha aqui, ó. Para e aí? x3 menos 6x2 vezes a raiz quarta da soma da raiz cúbica de x2 mais 1 com x3 mais 2x. Não, se parênteses não. É raiz cúbica da soma de x2 com 1 vezes isso aqui. Então, quem é a derivada da h em x? Bem, qual é a fórmula que salta os olhos aí? Qual é? A primeira fórmula a ser aplicada? Regra do produto. Mas quando eu for derivar os fatores, eu caio na regra da cadeia. Cada fator é uma composição de funções. Não, cada não. Esse aqui não é, né? Mas vou botar que seja. Tá. Elevado a 3. Pronto. Beleza. Tá? Aproveitar o ensejo. Então, quem é a derivada da h em x? Agora sim, cabe a primeira, né? Se eu elejo essa aqui como a primeira. Derivada da primeira. Quanto é? Derivada da primeira. Fica como? Quem é a primeira? Terceira potência de um polinômio. A primeira é a composição da terceira potência com o polinômio. Quem é a derivada disso? É a derivada da terceira potência no polinômio, que é quanto? 3 vezes o quê? Vezes o quê? x3 menos 6x2. Elevado a quê?
ao quadrado vezes quem? Hã? Vezes 3x2 menos 12x. Ó, isso é a derivada da primeira função. Tá certo? Vezes quem? A segunda. Não vai caber aqui, tem nada não. Eu boto aqui, tá o ponto. Aí fica o quê? Quem é a segunda? Raiz quarta da raiz cúbica de quem? X ao quadrado mais 1, mais x3 mais 2x. O que é que eu tenho até aqui? A derivada da primeira vezes a segunda. Aí eu preciso fazer o quê? Menos não. Mais. Mais o quê? Repete a primeira, que é x3 menos 6x2. Vezes quem? A derivada da segunda. Hã? Assim. Repete a primeira, então eu tenho 3. Obrigado. Vezes a derivada da segunda. Bem, a derivada da segunda, o que é que aparece aqui, hein? Raiz quarta. Raiz quarta de uma função. Raiz quarta composta com essa função aqui todinha. Quem é a derivada da raiz quarta de uma função? É a derivada da raiz quarta aplicada na função. Qual é a derivada da raiz quarta? Qual é? Embora aqui. 1 sobre quem? 4 vezes raiz quarta de quem? Da função ao cubo. Qual é a função que está aqui? Qual é? Raiz cúbica de x2 mais 1 mais x3 mais 2x. Tudo isso é elevado a quem? Ao cubo. Vamos parar, né? Dar uma respirada. O que eu tenho aqui? A primeira vezes vai começar a derivada da segunda. Então é a derivada dessa composição, da raiz quarta composta com essa função. Quem é? É a derivada da raiz quarta aplicada na função, vezes o quê? A derivada da função que está dentro da raiz quarta. Só que a função que está dentro da raiz quarta é uma soma. Derivada da soma. Soma das derivadas. Então eu tenho que multiplicar pela soma das derivadas. Isso requer o quê? Parênteses. Então eu tenho que botar um parênteses aqui, porque eu vou multiplicar tudo isso por uma soma de derivadas. Então vamos lá. Derivada da raiz cúbica de x2 mais 1, quem é? 1 sobre 3 vezes o quê? Raiz cúbica de quem? O quadrado de x2 mais 1. O quadrado dessa soma. Vezes, mais não, querida. Eu estou derivando a raiz cúbica de x2 mais 1. Regra da cadeia. É a derivada da raiz cúbica aplicada em x2 mais 1, vezes a derivada de x2 mais 1, que dá quanto? Vezes 2x. Mais o quê? A derivada de x3 mais 2x, que dá quanto? Não está nenhum problema eu colocar aqui, ó. 3x ao quadrado mais 2. Aí agora eu fecho a soma das derivadas, ó. Eu fecho a soma das derivadas. Então vamos lá, recapitular. Derivada disso aqui, ó. Derivada da primeira, aonde está a derivada da primeira? Está aqui. Isso daqui para cá, me permita grifar aqui. Isso daqui para cá é a derivada de quem? Da primeira. Vezes quem? A segunda. Certo? Menos ou mais? Mais. Aí repete a primeira, vezes a derivada de quem? Da segunda. A primeira coisa que eu vejo é que a segunda é a raiz quarta de uma função. Composição. Então é a derivada da raiz quarta aplicada na função argumento, no argumento da raiz quarta,
Derivada da raiz quarta no argumento da raiz quarta, ou seja, 1 sobre 4 vezes a raiz quarta do cubo do seu argumento. Argumento é onde eu estou aplicando. Eu estou derivando a raiz, eu estou aplicando a raiz quarta aonde? Aqui. Esse é o argumento. Argumento da raiz quarta. Então é a derivada da raiz quarta no argumento vezes a derivada de quem? Do argumento. Só que o argumento é uma soma. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então eu vou precisar multiplicar isso por uma soma. Como é por uma soma, eu preciso colocar o quê? Parênteses. Entendido? Então, é a derivada da raiz cúbica de x2 mais 1. Derivada da raiz cúbica do seu argumento é 1 sobre 3 raiz cúbica do quadrado do argumento. Vezes a derivada do argumento. Mais a derivada de x3 mais 2x. 3x2 mais 2 encerrou. Prestem muita atenção, tá?